Olá, sou a aluna Cirliane Souza Duarte e vou estar falando um pouquinho agora sobre a história do computador. A palavra computador, ela vem do verbo computar, que significa calcular. Sendo assim, tudo aquilo que possa calcular é considerado um computador. Acredita-se que a criação do computador começa ainda na Idade Antiga, já que a relação de contagem intrigava os homens. Então, foi dessa forma que foi criado a primeira máquina de computar, que é um instrumento mecânico de origem chinesa, que é o abaco, como vocês podem ver aí na imagem. E então foi esse instrumento aí que foi considerado o primeiro computador. E após isso foi se evoluindo cada vez mais, foi descobrido a régua de, de cálculo e muitas outras coisas até chegar nessa evolução, né, dos computadores da primeira geração. Ou seja, essa primeira geração, eles funcionavam por meio de circuitos e válvulas eletrônicas. Eram cerca de 19 mil válvulas e possuíam uso restrito, além de serem imensas e consumirem muita energia. Nesse caso, a máquina realmente, como vocês podem observar na imagem, era muito grande, né? Ocupava toda uma sala e assim, era um uso restrito por conta de ser uma máquina potente, né? E o nome dela é ENIAC, né? Que é essa maquinazinha aí que tá na foto. E o tamanho dela, como eu tô falando, né? Era bem grande e era bem potente. E por isso que eles tinham essa restrição, né? Então, foi se evoluindo cada vez mais e aí temos imagem dos computadores da segunda geração e da terceira. Essa segunda geração ainda tinha um tamanho bem grande, né? Ainda ocupava uma sala e eles funcionavam por meio de transitores, os quais substituíram as válvulas que eram maiores e mais lentas. Nesse período já começou a ter uma evolução melhor, né, e um uso comercial das máquinas. Já na segunda geração, os computadores já funcionavam por meio de circuitos integrados. Já tinha mais assim, digamos, a imagem, né, a semelhança com os computadores de hoje. E eles substituíram os transitores e já apresentavam uma dimensão menor e com uma maior capacidade de processamento. Também foi nesse período que os chips foram criados e foram utilizados nos computadores, né? No caso, que eram computadores pessoais. Então, temos a quarta geração. Essa quarta geração, com o desenvolvimento da tecnologia da informática, os computadores diminuem de tamanho, aumentam a velocidade e a capacidade de processamento de dados, que são incluídos os microfones, os microprocessadores, os mouses, né? Então já tinha toda essa tecnologia mais avançada, digamos assim. Então, a partir dessa quarta geração, foi se aperfeiçoando cada vez mais essa evolução até chegar nos dias de hoje, né? Que temos os computadores mais evoluídos, com processadores melhores, né? No caso, com mais velocidade, mais potência, mais armazenamento. E é basicamente isso. Então, os computadores, eles estão se evoluindo cada vez mais, né? Com o passar do tempo, eles vêm se evoluindo cada vez mais. E é isso. Perguntas, estou aberta e obrigada.